Vamos dar início à mesa, né? Saúde mental, sociedade, projetos e estudos de inovação. Eu convido aqui o professor Tiago Neto. Professor, fazendo uma breve apresentação dele. A sala de palmas, pessoal. Ele é professor associado da Unidade Acadêmica de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de São José do Rio, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Psicologia pela Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, e atua na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Clínica, clínica psicológica, principalmente nos seguintes temas: psicanálise, clínica, ciência, epistemologia e política. Então, vamos ter a fala do professor, depois podemos ter uma abertura para as perguntas, questionamentos de vocês, e depois do encerramento com a fala do professor. Então, sinta-se à vontade, professor. Bem-vindo. E, pessoal, se eu falar sem microfone, está gravando? Então, beleza, vamos lá de microfone. Pode ser. Bem, pessoal, em primeiro lugar, bom dia a todos, a todas, a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui hoje, agradecer principalmente à professora Priscila pelo convite, pelas conversas, que já desde algum tempo, nós temos feito no intuito de tentar conseguir montar essa mesa de discussão. Infelizmente, o professor Marcelo, enfim, não está aqui, talvez tenha tido algum problema, mas há algum tempo a gente vem conversando no intuito de tentar construir uma mesa para debater a saúde mental, para debater as questões relativas à saúde mental. Então, eu gostaria de agradecer, principalmente ao empenho da professora Priscila, no sentido de tentar organizar, planejar esse momento. Então, estou muito feliz de estar aqui, porque para a gente, Priscila, é sempre um alento muito grande a gente ir lá no CCBS, nos cursos de saúde, quando nós somos convidados a estar aqui, nos cursos, por exemplo, de ciências humanas, a gente fazendo um debate sobre saúde, o que para mim, no caso, mais especificamente, pessoalmente, faz muito sentido. Como psicólogo formado, sempre estranho muito essa colocação hoje que os cursos de psicologia têm, de estarem hoje muito mais situados no campo da saúde do que no campo das ciências humanas. É um quadro que mudou recentemente com as novas diretrizes curriculares dos cursos de psicologia, e a inserção do curso de psicologia na área da saúde é uma coisa muito recente. Na minha época de graduação, em 2001, por exemplo, todos os cursos de psicologia ainda estavam situados nas ciências humanas. A grande maioria das universidades, por exemplo, no Sudeste, os cursos de psicologia eles não estão no centro de ciências biológicas ou no centro de saúde, estão no centro, nas faculdades de filosofia e ciências humanas. Assim foi a minha formação lá em Minas, tanto na Federal de São João del Rei, mestrado depois na Federal de Minas Gerais, e estar aqui fazendo esse debate sobre saúde mental. Eu acho que com estudantes de geografia, uma propositura de pensar na geografia da saúde, para mim é muito interessante. Acho que muito por aquilo que o professor Edmundo Gaudêncio, meu amigo professor Edmundo Gaudêncio, que nos sucedeu aqui na mesa anterior, dizia sobre um certo tecnicismo exacerbado que hoje nós encontramos no campo da saúde e o que não seria diferente no campo da saúde mental, que não é diferente, muito diferente do que acontece hoje nos cursos também de graduação em psicologia, cada vez mais técnicos, principalmente no que diz respeito a essa questão específica que nós vamos tratar aqui hoje, então, sobre saúde mental. O título da mesa é um título bastante, acho que, amplo, no sentido de, acho que, propor um debate, talvez, sobre questões importantes, quando a gente tem uma preocupação eminente sobre esse tema hoje na nossa sociedade, E eu acho que é por isso, que esse assunto sobre saúde mental hoje acho que ultrapassa, o campo, vamos assim dizer, específico da saúde em si,
Algum tempo atrás, uma publicação do DSM-5, não sei se vocês conhecem, o DSM é um manual, né, de classificação dos transtornos mentais, né, como se fosse a CID, né, dos transtornos mentais. Nós temos a CID, né, que é a Classificação Internacional das Doenças, né, e temos o DSM, né, que, de certa forma, tenta catalogar, né, todas aquelas que são as possíveis, né, diagnósticos, vamos assim dizer, de transtorno mental. Na época de publicação do DSM-5, né, algumas pessoas, né, inclusive alguns filósofos, sociólogos, né, alguns intelectuais do campo das ciências humanas, chamaram muita atenção, né, porque nós temos, né, no ano de 2013, que ocorreu essa publicação do DSM-5, né, que ampliava as categorias diagnósticas, né, da psicopatologia de maneira, vamos assim dizer, exponencial, né? Ou seja, o primeiro DSM surge, né, com 20 e poucas categorias diagnósticas, né? O DSM-5 já aparece com um número exorbitante de 400, 500 categorias diagnósticas. E alguns intelectuais das ciências humanas da época, né, chamaram atenção para isso. Olha, o debate agora sobre saúde mental parece exatamente ultrapassar o próprio campo da saúde. Um debate que a sociedade, de certa forma, vai ter que tomar frente sobre essa questão, né? Porque muitos intelectuais, muitos pensadores do campo das ciências humanas, né, pensaram exatamente nos efeitos nefastos, né, dessa ampliação das categorias diagnósticas, né, nesse vamos dizer, aumento exponencial das classificações diagnósticas, como também uma certa instrumentalização dos processos de medicalização e de patologização que ocorrem na nossa sociedade. O professor Edmundo acabou trazendo um pouquinho aqui ao final da fala dele, um pouco sobre a noção de medicalização, né? É que a gente pensa que o ato de medicalização é simplesmente fazer do ato médico o ato de medicar pela via de um fármaco, né? Eu extrapolaria um pouco a definição que o professor Edmundo deu aqui, né? Porque eu acredito que, na verdade, a medicalização é muito mais uma racionalidade do que necessariamente a administração, vamos assim dizer, de fármacos, né? O processo de medicalização ele diz mais respeito, né, à transformação, vamos assim dizer, de certos problemas cotidianos em questões médicas. Isso pode ser muito observado, por exemplo, na própria literatura. Não sei se vocês conhecem, né, um conto do Machado de Assis que se chama O Alienista, né? O Alienista do Machado de Assis é a história, então, de um médico alienista, né, formado, então, né, na Europa, que retorna para o Brasil. E esse médico alienista, ele chega exatamente com os auspícios, né, de que agora, né, sobre a tutela, então, de um saber, né, que faz a separação entre o normal e o patológico, que faz a separação entre aquilo que é saúde e aquilo que não é saúde, no âmbito da saúde mental, ele possui verdadeiramente agora todo um instrumental para se reconhecer aquilo que é loucura e aquilo que não é. Então, ele abre na pequena Itaguaí, né, no final do século XIX, no Rio de Janeiro, o que se chama Casa Verde, né, que seria exatamente um regime, vamos assim dizer, manicomial, onde ele iria internar exatamente os cidadãos da pequena Itaguaí, da qual ele poderia, a partir de uma simples observação, constatar se determinado sujeito é normal ou se ele está verdadeiramente louco. O que acontece no conto de Machado de Assis? Quase todos os cidadãos, então, são trancafiados na Casa Verde, né, do Simão Bacamarte, então, do alienista, né? E logo depois, ao final do conto, parece que a coisa se inverte, né? Então, ele vai dizer, não é possível, então, que a loucura tenha tanta incidência, assim. Na verdade, loucura é aquilo que está exatamente no patamar, digamos, no mais alto nível de sanidade. Então, ele inverte as questões e se coloca ele exatamente como o único louco da história. Ou seja, por acreditar demais, então, nessa capacidade, né, ou nessa instrumentalização de uma determinada razão, que possa, então, fazer a separação entre loucura e normalidade, né, entre aquilo que é, né, normal e aquilo que não é normal. Muito bem. Então, é só para vocês terem um pouquinho da dimensão do quanto esse assunto, esse debate sobre saúde mental, ele não pode ser, e aí concordando com o professor Edmundo que me antecedeu mais uma vez, ele não pode ser objeto de uma instrumentalização. Ele não pode ser objeto, né, essa discussão sobre saúde mental, né, de uma propositura necessariamente ou condicionalmente, exclusivamente médica. É essa questão que eu gostaria de trazer como propositura geral da minha fala,
e como questão, acho que depois para fazer circular, talvez, aqui entre a gente, né? Como não teremos muito o caráter, então, de uma mesa redonda, professor Marcelo, coisa boa. Então, eu vou tentar me adiantar aqui também, para não passar muito também pelo tempo do professor Marcelo, mas que bom. Mas a ideia é apresentar, talvez, aqui algumas questões e colocar essas questões para debate, acho que faz muito mais sentido, né? Bem, o título da minha fala, né, eu tomei aqui a licença poética de dar um título, né, essa minha fala aqui hoje, eu intitulei como o sofrimento psíquico como categoria política. Esse título, ele pode, talvez, trazer algum tipo de incômodo, talvez, a princípio, né? Porque é exatamente isso que eu acabei de argumentar aqui, né? Como assim sofrimento psíquico? Isso que a gente nomeia de doença mental, isso que a gente chama de transtorno mental, as formas hegemônicas, então, de sofrimento psíquico que nós temos, né, na nossa contemporaneidade, como depressão, como TDAH, como transtorno bipolar, como casos borderline, limítrofe, enfim, como que essas categorias clínicas elas podem receber a qualificação de serem categorias políticas antes de serem categorias médicas. Essa é exatamente a minha provocação aqui, o que eu gostaria exatamente de trabalhar aqui com vocês. Então, o estranhamento, inicialmente, é que pareceria exatamente que o sofrimento psíquico, por ser, digamos, algo de uma esfera, vamos assim dizer, individual, individualizada, não teria, digamos, nenhuma relação, né? Em termos, digamos, sociais, em termos culturais, e muito menos, digamos, nenhum tipo de adesão, vamos assim dizer, ao campo da política, né? A minha questão é exatamente nos projetos que eu venho desenvolvendo hoje na unidade acadêmica de psicologia, tanto no âmbito de iniciação científica, no âmbito da pós-graduação, e o que eu tenho preparado agora também, estou preparando a minha saída de pós-doutorado, possivelmente para o próximo ano, tem gravitado em torno exatamente de uma pesquisa em torno dessas questões, né? O quanto existe hoje no domínio, o professor Edmundo falava dos problemas hoje da formação em medicina, né? Nós lá na psicologia temos enormes problemas também, né? E o mais grave deles, a meu ver, é exatamente essa tomada, né, de um certo, vamos assim dizer, discurso sobre a subjetividade na psicologia que individualiza todas as questões, individualiza todos os problemas concernentes à saúde mental. Então, essa é uma questão que eu tento, né, através dos meus projetos de pesquisa, chamar a atenção exatamente para isso. Não estaríamos nós cometendo, acho que, um equívoco enorme, né, ao tratar hoje os problemas relativos à saúde mental exatamente nessa esfera individualista, nessa esfera cada vez mais culpabilizadora, né, parte, então, dos sujeitos, né, e deixamos exatamente de falar das questões talvez mais macro, políticas, sociais, culturais, né, antropológicas, etnográficas, que condicionam verdadeiramente as formas de sofrimento da contemporaneidade. Então, é uma questão interessante exatamente da gente pensar. E é um pouquinho disso que eu vou tentar trazer aqui para vocês em termos de alguns argumentos, né? Então, isso, sofrimento psíquico como categoria política, né? O que eu estou propondo aqui é que o sofrimento psíquico, né, ao invés de ser uma categoria, então, psicológica, ou ser uma categoria médica, ou ser uma categoria clínica, vamos assim pensar, eu trago a ideia de que o sofrimento psíquico é uma categoria eminentemente política, eminentemente social. De que forma a gente pode pensar isso? É um pouquinho disso que eu gostaria de desdobrar isso aqui com vocês. A primeira questão que a gente tem que considerar é sobre a dimensão das transformações históricas sobre o sofrimento psíquico. O que isso significa? Significa, gente, que nós não sofremos hoje da mesma forma que os antigos sofriam, né? O que eu estou dizendo é que as formas de sofrimento psíquico, né, elas dependem exatamente, então, de todo um regime de reconhecimento social. E mais ainda, elas dependem também de um determinado contexto histórico. Ou vocês acham que a depressão, digamos, enquanto mal do século, a depressão enquanto esse mal, né, agora, né, anunciado, por exemplo, pela OMS, né, como sendo, digamos, um dos principais motivadores, né, dos desastres, digamos, econômicos que a gente tem no mundo, né, o alerta emitido pela própria OMS, né,
após a pandemia, de que os problemas psicológicos, que as doenças mentais seriam verdadeiramente um novo desafio a se enfrentar após um período pandêmico, que nós vemos exatamente acontecer isso de uma forma muito bem delineada, né? O que a pandemia trouxe enquanto resultado direto foi o comprometimento da saúde mental das pessoas, né? Foi uma debilidade, uma vulnerabilidade cada vez mais acentuada, acho que nesse campo, que reflete não somente na saúde individual dos indivíduos, né, das pessoas e dos cidadãos, mas se reflete exatamente, então, em toda a vulnerabilidade, então, social que nós, de certa forma, experimentamos nesse mundo. As questões, então, que eu coloco no âmbito desse primeiro argumento de que nós devemos pensar, né, que essa categoria, sofrimento psíquico, ela é determinada, vamos assim dizer, culturalmente e socialmente, reflete exatamente uma necessidade da gente pensar exatamente sobre as nossas formas hegemônicas de sofrimento na contemporaneidade. Dizer que a gente não sofre tal como os nossos antepassados, né, tais como os antigos, digamos, então, sofriam, né, diz respeito exatamente, então, que, olha, que o sofrimento, então, psíquico, ele obedece a uma certa gramática social. Ele obedece a uma certa gramática histórica, principalmente a uma certa gramática de contexto. Vou dar um exemplo aqui, bastante breve, para que vocês entendam essa questão, né? A psicanálise, né, que é o meu campo, por exemplo, de atuação hoje, né, de pesquisa, surgiu no final do século XIX, com Freud, vocês sabem, né? E a psicanálise, ela surge exatamente a partir de um problema muito específico, que era uma condição de sofrimento psíquico que nós chamamos, reconhecemos até hoje por histeria, né? Na época de Freud, essa condição de sofrimento, muito, então, basilada, vamos assim dizer, por uma forma de sofrimento das mulheres da época, mas que é um erro a gente acreditar que somente as mulheres histéricas, pelo contrário, né? Há muitos homens histéricos por aí, mas era uma forma de sofrimento condicionada ao quê? Muito por um contexto histórico da época. Um contexto histórico de repressão sexual, um contexto histórico, então, de exacerbação das relações patriarcais, né, na sociedade, e de repreensão não somente da condição, digamos, da mulher frente à questão da sexuação, mas de repreensão exatamente da feminilidade, vamos assim dizer, como um todo, em todas as esferas da sociedade. Então, é claro que a histeria, enquanto categoria diagnóstica, apareceu no final do século XIX, na Viena, por exemplo, de Freud, enquanto uma condição de sofrimento psíquico que era muito comum, né? E é por isso que a psicanálise, de certa forma, surge exatamente da escuta, então, desses pacientes histéricos. Hoje, a gente vê exatamente essa categoria, então, diagnóstica, essa categoria clínica que nós nomeamos de histeria, completamente desaparecida hoje dos manuais, então, de diagnóstico psiquiátrico. Hoje, a categoria histeria, ou a nomeação dessa forma de sofrimento que nós chamamos de histeria, parece que ela não encontra muito mais correspondência na nossa sociedade. Hoje, nós damos lugar ao quê? Aos depressivos, né? As crianças, né? Aos jovens, vamos assim dizer, com TDAH, né? As crises de ansiedade, né? Transtorno de pânico, né? As fobias. Mas essa categoria clínica, ela parece, então, que ela foi completamente subsumida, então, do nosso universo, né? Do nosso contexto histórico. Não, pessoal, olha só, eu não quero dizer que hoje nós vivamos numa sociedade, digamos, mais justa e igualitária para as mulheres, não. Muito pelo contrário. Ainda vivemos uma sociedade completamente, então, misógina, né? Ainda repressora em relação à feminilidade em vários aspectos, né? Isso é uma questão estrutural, digamos, então, da nossa sociedade. Mas eu estou querendo dizer é como a gente pode perceber, é como as formas de sofrimento, elas se alteram com o passar dos tempos. O que nos dá exatamente, então, que a clara demonstração, ou nos fornece a possibilidade de uma conclusão, então, que bastante precisa, de que ao falarmos de diagnósticos psiquiátricos, ao falarmos de categorias clínicas, né, no âmbito, então, da saúde mental, nós não estamos descrevendo espécies naturais. O que eu estou querendo dizer? Nós não estamos falando, né, de espécies naturais. Estou querendo dizer é que a depressão, o TDAH, as crises de ansiedade, o transtorno do pânico, nada dessas categorias diagnósticas, elas versam exatamente, então, sobre uma situação natural. Mas que elas
produzidas exatamente, então, que em função da forma como nos arranjamos a sociedade e principalmente da forma como estabelecemos a nossa zona de reconhecimento sobre aquilo que é da ordem do sofrimento psíquico. Ok? Então, um outro exemplo, né, bastante contundente, para que a gente entenda exatamente, então, que essa coisa do sofrimento psíquico obedece, digamos, a uma certa estrutura, digamos, né, social, a uma certa estrutura, principalmente a um determinado contexto sociopolítico. Né? No início dos anos 90, Hong Kong ainda era um protetorado, né, inglês, né? E a princesa Diana, ela foi em Hong Kong fazer aquela ação de caridade que a coroa britânica sempre fazia nos seus protetorados. Né? E a princesa Diana, ela estava passando, né? A princesa Diana, todos vocês já conhecem, né? Ela faleceu, enfim, né? Perseguida por um paparazzi, enfim. E a princesa Diana foi até Hong Kong, né? Mas ela estava num momento muito, assim, ruim da vida. Né? Ela estava passando por um sofrimento e tal. E nesse dia que ela chegou a Hong Kong para fazer as ações lá, ela foi fazer um pronunciamento, né, às pessoas e, de repente, começou a falar sobre a sua situação. Né? Ela estava passando por um quadro, então, que ela descreveu como sendo, né, aquela época de anorexia, que era muito ainda incomum naquela época, né, no quadro, vamos assim dizer, dos transtornos alimentares, se falar dessa forma de sofrimento específico, que é a anorexia, e muito menos lá em Hong Kong. Nunca ninguém ouvia falar sobre isso, né? Mas a princesa Diana, o que? Ela começou a descrever exatamente o que ela sentia, né? Olha, eu me sinto assim por causa disso, e disso, porque eu fui diagnosticada com anorexia, os sentimentos, digamos, que eu tenho em decorrência desse diagnóstico são esses. Qual foi o resultado, né, desse pronunciamento da propriedade da princesa Diana em Hong Kong, né, no início dos anos 90. Foi exatamente o quê? Que após esse pronunciamento começou-se, né, uma escalada de diagnósticos de anorexia em Hong Kong, como nunca, digamos, o quê? Havia se assistido. Na verdade, não havia nenhum caso de anorexia diagnosticado em Hong Kong. Mas após esse pronunciamento da princesa Diana, o que é exatamente isso que nós chamamos, né, no âmbito da psicologia, de uma certa contaminação, ou de uma certa forma, digamos, de reconhecimento, de uma forma de sofrimento, então, que agora é legítima, porque ela vem exatamente de uma princesa, né, que foi diagnosticada, né, que tem exatamente, então, isso. As pessoas que lá ouviram, então, o que a princesa Diana estava dizendo, falaram assim, pô, mas eu tenho algo muito parecido com ela, eu sofro de uma forma muito parecida com o que ela está descrevendo, vou procurar um psiquiatra também. Então, perceba exatamente como as formas de reconhecimento social induzem exatamente aquilo que a gente pode chamar de uma certa performatividade do sofrimento. Isso não precisa ficar nesse exemplo remoto para a gente entender um pouco do que se trata. Né? Vamos imaginar exatamente que nós hoje, né, nós na vida universitária principalmente, sofremos muito nessa questão. Né? Uma forma de sofrimento, muitas vezes, que nos contamina no sentido de empobrecer verdadeiramente o nosso desejo, né? De querer fazer as coisas, de querer realizar as coisas, etc, etc. Eu convido a vocês a fazerem um pequeno exercício, então, né? De que, vamos imaginar que, né, vocês têm esse sofrimento, digamos, em vocês, né? Esse empobrecimento, digamos, da libido, da vontade de fazer as coisas, né? Um certo enrijecimento em relação, né, a certas flexibilidades que a gente muitas vezes toma na vida, enfim, etc, etc. E vocês vão no Google exatamente lá e passam, né, batem lá os sintomas, digamos assim, que vocês sentem, né, cansaço, indisposição e tal. Muito provavelmente vocês vão, a partir desse pequeno checklist, né, sobre alguns sinais e sintomas, né, vocês vão com certeza chegar a um diagnóstico. E provavelmente chegarão a um diagnóstico de depressão. Né? Ou seja, porque hoje depressão é aquilo que está verdadeiramente nessa esfera de um certo reconhecimento. Então, na medida em que o nosso sentimento de sofrimento, que muitas vezes é difuso, que muitas vezes é indeterminado, que muitas vezes a gente não consegue nomear, nós encontramos exatamente uma forma de reconhecimento, né, não somente, então, para a nossa condição, vamos assim dizer, psíquica, mas para a nossa própria condição, digamos, do nosso próprio ser, através exatamente do diagnóstico. Tá? E o diagnóstico, ele funciona não somente como uma nomeação, mas ele também funciona exatamente por esse seu caráter performativo. Né?
Não é muito, então, incomum que a partir do momento em que o sujeito ele se reconhece enquanto um sujeito depressivo, que verdadeiramente ele passe a se comportar tal como um sujeito depressivo. Né? Então, isso é bastante comum também enquanto fenômeno clínico que a gente experimenta. Né? Isso é muito comum, pessoal, porque nos estágios que nós temos lá em psicologia, né, na nossa clínica escola, acontece muito isso. Né? Os alunos estagiários chegam para a gente, professor, mas o paciente lá, ele chegou dizendo que ele tem um diagnóstico, que ele tem depressão. Qual a primeira coisa que eu digo para os alunos, né, em estágio? Falar assim, você não sabe o que é depressão. Você não sabe o que é isso. Porque as formas de manifestação disso, elas são o quê? Extremamente variadas. Então, o que vocês devem exatamente, então, fazer no primeiro momento? Né? É acreditar exatamente, então, que esse diagnóstico, de certa forma, nomeia alguma coisa, mas é preciso fazer com que essa coisa que ele nomeia, que essa coisa o quê? Você dizer verdadeiramente do que se trata. Ok, depressão, mas o que é ser depressivo para você? Ou seja, muito mais do que uma categoria diagnóstica que descreve, vamos assim dizer, um estado geral sobre o que é depressão, para nós em psicologia é sempre a ordem, digamos, de uma singularidade que deve ser, digamos, o quê? O alicerce da nossa escuta. Eu não posso escutar um sujeito que se diz depressivo com a ideia geral do que é a depressão e conduzir o tratamento dele a partir exatamente, então, dessa ideia geral que eu tenho sobre a depressão. É exatamente a forma como a depressão se singulariza para um determinado sujeito é que eu posso conduzir, estabelecer, digamos, aquilo que a gente chama em psicologia de direção do tratamento. Né? Estabelecer de que forma, então, é melhor, né, tratar essa pessoa e etc, etc. Então, nós temos exatamente essa questão. Né? O quanto, então, as categorias diagnósticas, elas também sugerem, digamos, então, esse caráter performativo. Né? A condução, exatamente, então, do estabelecimento de determinados comportamentos. Então, né? Então, para encerrar, já está acabando aqui já, é importante também dizer o quanto a nossa época atual, né, principalmente uma época, então, em que nós vivemos sob a égide principalmente de uma ordem, né, capitalista e principalmente neoliberal, é claro que essa forma, digamos, de vida, né, que nós chamamos, então, né, do sujeito neoliberal, do sujeito, então, sob a ótica e a égide do capitalismo, vai verdadeiramente produzir o quê? Formas específicas e condizentes, exatamente, então, relativas exatamente a essa época que nós estamos vivendo. Todos vocês sabem, né, e talvez aí algumas leituras clássicas, né, sobre o neoliberalismo, né, nos ajude a entender um pouco sobre isso, né. Basta que vocês leiam um pouco sobre Hayek, né, vocês leiam um pouco sobre Friedman, leiam a escola austríaca, leiam a escola de Chicago, né, do neoliberalismo, para que vocês entendam exatamente que essa égide, né, de uma ordem neoliberal, ela desce exatamente sobre um processo cada vez mais radical do individualismo. Né? A ideia, então, do sujeito empreendedor de si mesmo, da ideia da subjetividade, né, entendida como processo de individuação, como autonomia, como liberdade sem heteronomia, né? Essa ideia, então, do sujeito produtor, né, cada vez mais, então, do seu próprio prazer, do seu próprio sucesso, da sua própria felicidade. É claro que esse tipo de organização social, que promove um tipo específico de subjetivação, vai produzir formas de sofrimento decorrentes, exatamente, então, desses princípios. É por isso, exatamente, que as pessoas elas são depressivas hoje em dia. É impossível, talvez, não ser depressivo, né? Vivendo exatamente, então, nesse mundo cada vez mais, então, individualista, né? E que todos os riscos, né? E que, principalmente, todos os danos, né? Todos os prejuízos, eles precisam ser assumidos individualmente, né? Não, então, por um problema, né, vamos assim dizer, de falta, por exemplo, de justiça social, falta de igualdade, vamos assim dizer, em todos os processos relativos à nossa vida em sociedade. Mas que todos os problemas decorrentes, vamos assim dizer, da nossa falta de capacidade, então, de desejar, a nossa falta de capacidade, então, para o trabalho, a nossa falta de capacidade, então, de realizar tudo isso que parece ser os ideais civilizatórios, então, da nossa época, parece ser o quê? Culpa nossa, individual nossa, né? E é por isso que a gente se medica, porque a gente acredita realmente que a culpa é nossa, né?
E não que a culpa seja exatamente, então, que esse mandato, né, vamos assim dizer, simbólico, no qual que todas as pessoas hoje precisam ser compreendidas exatamente enquanto indivíduos, né? Indivíduos que precisam exatamente, então, que fazer sempre o melhor de si mesmos para estarem à altura daquilo que são então, os ideais civilizatórios então, da nossa época. E é claro que o sentimento de culpa, impotência e principalmente de impossibilidade de realização, digamos, desses ideais, vão provocar sofrimentos, gente. Vão provocar formas de sofrimento psíquico e talvez a depressão seja a maior expressão, exatamente, então, dessa forma neoliberal de existência. Então, para encerrar, eu gostaria simplesmente de dizer exatamente um pouco sobre isso e fechar exatamente com essa conclusão, né? Quando nós falamos hoje de categorias então, clínicas, né, mais uma vez, não estamos falando de espécies naturais. Quando eu falo hoje de depressão, eu não estou dizendo que a depressão ela existe, digamos, por si mesma. Eu estou dizendo que ela é resultado de vários processos, né? Inclusive processos biológicos. Né? Eu não estou aqui negando a esfera biológica de determinação, por exemplo, dessas formas de sofrimento, não. Tá? Mas que ela é multideterminada. Né? Ou ela é sobredeterminada, principalmente por questões que a psiquiatria, e grande parte, vamos assim dizer, da psicologia não quer enxergar, ao tratar simplesmente dessas questões enquanto problemas individuais. O problema da depressão, como a psicologia enfrenta isso? É ofertando, então, serviços de escuta individual para as pessoas. Eu fico provocando meus colegas lá no curso de psicologia em relação a isso. Não, nosso problema não é esse. Nosso problema é exatamente, então, o quê? Enfrentar as condições hoje pandêmicas que nós temos relativas às questões de saúde mental, enfrentando de fato os problemas sociais que condicionam exatamente essas formas de sofrimento. Então não existe a possibilidade de uma psicologia que não seja uma psicologia política, que não seja uma psicologia então calcada e principalmente pensada exatamente nos processos, né, sociais, nos processos culturais e principalmente nos processos políticos que produzem exatamente essas condições de sofrimento, né? Então, a gente tem exatamente acho que esse desafio, né, de fazer hoje da saúde mental um problema, um assunto, uma questão que atinge a sociedade de um modo mais amplo. E que esse assunto seja pauta, né, principalmente hoje, né, nas campanhas políticas, que seja pauta, por exemplo, no nosso legislativo, né, cada vez leis, digamos, mais concluam exatamente nesse sentido de tomada de percepção por parte das pessoas, de que ao falar de saúde mental, a gente não pode simplesmente individualizar as coisas. A gente não pode simplesmente, então, reforçar esse regime de produção, vamos assim dizer, dessas formas de sofrimento, que é cada vez mais uma forma de culpabilização, né, de introjeção, vamos assim dizer, de uma impotência individual e que não tem nada a ver necessariamente com aquilo que somos, né, mas aquilo que a sociedade é. Mas é isso, gente. Eu vou ficar por aqui, porque o tempo aqui já está espantado. Muito obrigado ao professor Tiago. Agradeço pela fala. Quero convidar a mesa agora o professor Marcelo Saturnino Silva, professor docente da UFPB. Salva de palmas, pessoal. Passa para cá, Marcelo, acho que vai ficar mais fácil para você. Faz a tomada. Isso. Enquanto isso, vou apresentando o currículo do professor. O professor Marcelo possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba, em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Sociologia Rural pela Universidade da Paraíba e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. É professor da Universidade Estadual, Centro de Humanidades, foi coordenador do curso de especialização em Educação e Políticas Públicas na UFPB, atualmente realizando formação de psicanálise na Escola Brasileira de Psicanálise,
tem interesse nos temas psicanálise, política, educação, saúde e trabalho. Precisa usar o microfone? Como é? É porque estou gravando aqui. Tá. Como é que é? Bom dia a todas e todos. Tiago, fantástica tua fala brilhante. Dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui nesse evento, né? Acho que eu fiz questão de me incluir, né? Porque assim, me toca muito. Eu trabalho. Eu estou no campo da educação, basicamente no campo da educação, centralmente no campo da educação, e tenho me esforçado para, especialmente nos pontos da abraço, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? Eu tenho e esse GT, né, que está em Ciências Humanas de Saúde, Ciências Humanas Sociais de Saúde, eu tenho colocado que não tem como pensarmos saúde sem pensarmos a relação com a educação. Eu estou atuando lá em UTP, Campus 3, em Guarapira, e o que eu queria partilhar hoje com vocês, né, algumas pesquisas que a gente tem feito no âmbito desse grupo aí que nós estamos chamando de titulado GEPIEST. O GEPIEST é um grupo de estudo e pesquisa interdisciplinar em educação, saúde e trabalho. E esse grupo tem congregado alunos e professores, não só da UEPB, mas também da UPE, Universidade de Pernambuco. Já interessante. E nós temos colocado o foco de nossa atuação em pesquisa, de produção de conhecimento, da escola pública, por entendermos a escola pública como espaço não só de promoção, mas espaço de produção de saúde. Eu quero agradecer muito a Tiago, porque acho que Tiago, a sua fala, né, já um chão a partir do qual eu posso continuar. Eu queria que você entendesse, de fato, como uma continuidade. Há muitas coisas que o Tiago falou aqui que a gente vai retomar e que eu não preciso mais retomar tão explicitamente. E por que pensar a escola pública como um espaço de produção de saúde? Né? Porque é um espaço de trabalho. E aí, quando a gente pensa em espaço de trabalho, estamos pensando em condições de trabalho, em relações de trabalho, e condições de trabalho, em relações de trabalho que está dentro. A escola não está solta, a escola está dentro de uma sociedade. Né? E aí, tudo que o Tiago falou sobre a relação entre. Não dá para pensar na psicologia individual. Freud já dizia, né, Tiago? Toda psicologia é social. Não tem como dissociar isso. E, portanto, pensar que esses espaços hoje produzem saúde ou produzem adoecimento. Não tem como fugir disso. Então, a maneira como a gente educa e a forma como nós educamos e a forma como a gente convive nesse espaço e as condições de trabalho. E trabalho pensando não só o trabalho do professor, da professora, mas pensando também o trabalho do estudante, né, o trabalho o próprio estudo como trabalho, em que condições, em que relações a gente faz isso, a gente convive na escola. Isso pode gerar adoecimento e pode gerar saúde. Produzir saúde e produzir adoecimento. Tem toda a iniciativa hoje, o pessoal da Unipesp, né, o pessoal especificamente, eu quero fazer referência aqui a um programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente da Unipesp. Por isso tem uma preocupação muito grande sobre isso olhar para a escola. A escola enquanto lugar de promoção e produção de saúde. E aí eles têm chamado a atenção hoje, eles têm uma agenda de pesquisa hoje, chama-se Escolas Saudáveis. E agora eles estão pensando, inclusive, nessas pesquisas, em abarcar as próprias instituições de ensino superior, as IES e as IES. Né? Pensando aí, enquanto ambiente também, a maneira como a educação acontece,
nos relacionamos nesse espaço, produz saúde e produz também adoecimento, e aí não precisa dizer, vocês sabem mais do que eu estou falando. A gente tem se ancorado em alguns autores, a gente começou, nossa pesquisa começou muito ancorada em Winnicott. Winnicott é um autor que vem da psicanálise, que vem um pós-freudiano, e que traz para nós esse conceito de ambiente suficientemente bom. O que é um ambiente suficientemente bom? É um ambiente que provê as necessidades. Vamos pensar, para sintetizar, pensa a partir, fazendo aí a analogia com o útero. Né? O útero se segura demais, o bebê não nasce, né? O bebê nasce morto, se segurar demais. Mas se segurar de menos, né? Também a vida não acontece. Para a vida acontecer, tem que segurar na medida certa. Pensar um ambiente suficientemente bom é pensar um ambiente que dê sustentação, que provém, mas provém na medida certa. E isso, claro que ele quando pensou isso, para pensar o vínculo mãe-bebê, mas o que alguns autores, os pós-educativos estão trabalhando, é pensar que essa relação de cuidado, essa questão do ambiente tem que perpassar, e nos perpassa a vida inteira. Então, não é só de crianças e adultos, mas abarca relações de todas as pessoas em seus diversos ambientes. A gente pensa a saúde de uma perspectiva ecológica, né? Eu acho que o Thiago entra também nessa perspectiva, porque né? A questão da interação, em conta essa interação sempre complexa entre fatores ambientais, fatores organizacionais, fatores sociais, acontecendo dentro do ambiente, né? Do âmbito de vida e de trabalho. Então, portanto, não é só a ausência de doença. Né? E o Ogden, que é outro mais recente, né? Ele tem dito que saúde é essa possibilidade de existir e de se engajar no processo nunca inconcluso de tornar-se mais plenamente si mesmo. Então, a gente pensa em saúde como direito a uma vida autêntica e solidária. E aí a gente resgata também as reflexões que a Judith Butler tem feito ultimamente, né? Tanto sobre solidariedade, mas também sobre precariedade, sobre vulnerabilidade, e que ressoa no que o Tiago estava colocando. Agora eu não tenho usado o termo, a gente usa o termo que é o sofrimento ético-político, um sofrimento que acomete o indivíduo, mas que tem origem das iniquidades, das injustiças sociais. Né? Na forma como nós, seres humanos, estamos nos organizando em um determinado momento, em um determinado tempo histórico. Rebatendo aí o que o Tiago já vinha colocando. Então, a gente trabalha também dentro dessa perspectiva, pensando a saúde, né, como estar vivo, mas estar vivo em condições de nos objetivarmos como humano, de realizarmos em cada um de nós o máximo dentro do que a humanidade já estabeleceu como possibilidade. Essa ideia de chegar à plenitude daquilo que a humanidade pode, daquilo que a humanidade, desse patamar da humanidade chegou. Eu estou falando aqui em processos de alienação e de emancipação. Né? Porque eu geralmente, quando estou em sala de aula, eu brinco com meus alunos. Qual o modo de se agasalhar com papelões? Né? Papelão protege do frio. Né? Qual é? Meu irmão é missionário e ele esteve na África há uns 6 anos atrás e ele me ligava, ele dizia assim para mim: Marcelo, aqui as pessoas nos acham ricos, eles moravam no 6 patos, morando numa casa de sol. E aqui nós somos ricos porque a gente tem condições de acender 6 velas à noite. E eu perguntava para ele, Adoísio, mas qual é o problema de acender 6 velas? É uma riqueza mesmo acender 6 velas à noite. E é uma riqueza por quê? Porque ali não tinha acendido nada nenhuma. Tem outras pessoas que nem uma vela se pode acender. Mas qual é o problema de usar a vela para fazer frente à escuridão? Qual é o problema de usar papelão para fazer frente ao frio? Qual é o problema de usar ponte para fazer frente à chuva, ao sol? Problema nenhum se a humanidade estivesse parada aí. Isso passa a ser problema quando a humanidade encontra outras formas, começa a produzir outras formas de fazer frente ao frio, de fazer frente ao sol, de fazer frente à escuridão. Então, isso passa a ser problema quando a humanidade inventa energia elétrica. Isso passa a ser um problema quando a humanidade inventa uma forma de habitabilidade mais decente, que tem mais qualidade.
que faz frente de uma forma mais efetiva nessa vida. Então, passa a ser um problema quando o indivíduo ou um grupo determinado não tem acesso àquilo que a humanidade tem. E aí a gente chama aí, está acontecendo um processo não só de expropriação, de alienação, mas são processos que caminham junto com o processo de adoecimento. E adoecimento, pensando aí nesse que o Tiago trouxe para a gente, né? Adoecimento como sofrimento psíquico, mas como sofrimento, eu prefiro chamar ético-político. Então, para ser, a gente precisa se objetivar, e essa objetivação não se faz sem a apropriação daquilo que a humanidade produziu. Alimentos, moradia, educação, meio ambiente, transporte, serviço de saúde, atos de estilo de vida. E aí chamou para a escola da saúde, chama de determinantes sociais de saúde. A gente, aqui para passar um pouquinho, onde é que a gente se ancora, né? E qual é a nossa visão de saúde no grupo que a gente vem trabalhando. Aqui um pouco para mostrar para vocês, né, onde é que a gente vem fazendo nossas pesquisas. A gente escolheu esse território aqui, ó. Nós estamos na Paraíba, né? E aqui nós pegamos aqui toda essa região aqui, a micro-região do Princesa Isabel. A gente está lá no sertão. Por que a gente está lá no sertão? Porque a gente entende que, dando voz a estudantes, a professores, a gestores escolares, por que lá? Por que não aqui pertinho? A gente está falando para a vida. A primeira escola, né? Porque eles dizem assim, o pesquisador não pesquisa a aldeia, ele pesquisa na aldeia. Então, qualquer escola serviria. Sim, mas a gente está entendendo que esse pessoal aqui, ele é o menos escutado. Né? A gente está entendendo que está nessa região aqui, tem menos voz. Né? E aí, por isso que a nossa opção foi ir procurar um rincões aí da Paraíba para fazer nossas pesquisas. Então, a gente tem assumido esse lugar como o nosso lugar também. Esses são 3, 4, 5, são 5. A gente vem pesquisando aqui nesses 4. Basicamente, em escolas públicas, a gente escolhe, geralmente, uma escola do município, escola do estado. A gente também tem trabalhado com o Fundamental 1, a gente tem trabalhado com os anos finais, a partir do 6º ano e também do ensino médio. E aí nós entramos em contato com a Exercícios, as escolas estaduais integrais e a Exercícios da vida, né, que vocês devem conhecer. Vocês são de geografia? Inglês, letras. Né? Tá. Então todos sabem o que eu estou falando. Né? A gente tem feito pesquisa qualitativa, mas também sem abrir mão do quant, né? O Malinowski, que é um antropólogo que dá início a essa tradição de pesquisa qualitativa. É interessante que você abre lá os acordados do Pacífico Ocidental, ele diz textualmente, né? É preciso contar o que pode ser contado. E contar não faz essa pesquisa ou pesquisa quantitativa, né? Porque a gente não está interessado nos números por si só, a gente está interessado na qualidade. E aí a gente tem feito uso dos questionários, feito uso das entrevistas estruturadas, temos feito uso da história de vida, de narrativas, e com os adolescentes e jovens, nós temos trabalhado basicamente com rodas de conversa, que é uma modalidade de grupo focal. Só que é uma modalidade diferente, porque a roda de conversa permite fazer alguma dinâmica de sensibilização, né? Permite a gente ficar mais próximo dessa realidade, em termos da forma como a roda se organiza. O que eu quero trazer aqui, basicamente, é uma síntese do que a gente tem feito no âmbito desse grupo. Tá? Nós começamos a editar a primeira pesquisa, nós fizemos em 2022, 2023. Tá? Nós tínhamos 3 alunos de iniciação científica, mas, fazendo parte do grupo, nós estávamos com 12 alunos de graduação e mais 2 alunos de especialização. E naquele momento, a gente estava em tentar compreender as implicações da pandemia do ensino remoto, pensando em três dimensões. Pensar no cotidiano,
como é que essa pandemia implicou no cotidiano, na aprendizagem e na saúde dos adolescentes e jovens nas escolas públicas. Então, a gente nós entrevistamos, e o questionário foi respondido por mais de 500 jovens dessas escolas, desses municípios, né, desses 7 municípios. E depois nós fizemos entrevista e nós fizemos várias rodas de conversa. Cada escola teve 2 rodas de conversa. E aí a gente percebeu, né, veja aqui um pouco as implicações do cotidiano. Eles falavam para nós da está complicado ouvir, né, essa questão da interação, como a pandemia e o isolamento e o ensino remoto tinha diminuído a interação entre eles, porque estavam no período, né, a passagem da infância para a adolescência. Um período onde essa interação era muito necessária. Né? E aí esse tempo de interação tinha diminuído. Muito tempo de uso de redes sociais, com todas as complicações que nós sabemos. Essa possibilidade de ficar mais tempo com a família, que inicialmente a gente pensou como algo positivo, mas quando a gente ia para a entrevista, nem sempre era algo positivo. Então, nós tivemos relatos de garotas que viviam violência familiar muito perversa, sexual, e que tinha na escola, notava essa noção, e de repente ficou sozinho em casa. A mãe saía e ficava em casa com a agressor. Nós tivemos, inclusive, um dos municípios. Nós precisamos, necessário a gente acionar o Conselho Tutelar e o CREAS para vir conversar com a gente. Alterações no padrão do sono e na organização do tempo. Além da aprendizagem, eu não trouxe aprendizagem, porque a aprendizagem o pessoal fala muito das consequências tanto do ensino remoto quanto da pandemia para a aprendizagem. Mas quando a gente ia para a saúde, o que a gente percebia? A intensificação desses sentimentos, de tristeza, de solidão, episódios de ansiedade e o medo. Medo de perder parentes, medo de perder amigos, medo de morrer. Né? E também eles tinham consciência do uso, e o próprio uso das redes sociais também estavam potencializando esse sentimento e esses. E as escolas foi algo que também me chamou a atenção nesse momento, as escolas sem apoio psicológico. Esses adolescentes entregam para o professor. Né? Que a pergunta, veja que essa parte aí, mais de 51% dos que responderam esse questionário diziam que não teve apoio psicológico, mas acharam necessário. Aí tem essa parte que deu uma roda de conversa muito interessante, né? E vocês tiveram um apoio psicológico, aí a mulher de Gamon, que é uma profissional, mas ela entrava nas aulas. Ela participou de algumas aulas, era um estagiário de psicologia, estava presente, que quisesse falar com ela, ajudou, né, mas não podia falar porque era amiga. Quer dizer, no único escola contou com uma estagiária, que aí fez uma diferença grandiosa, né, que estava lá escutando. As demais escolas não contaram com ajuda, e aí os professores terminaram tendo que fazer também essa tarefa de dar esse suporte. E aí a gente pensa na intensificação do trabalho do professor, né, que já estava mais do que intensificado. Essa foi a primeira pesquisa. A segunda pesquisa foi em 2022 e 2023, também contando aí com 2 bolsas de uma programa de iniciação científica, um dos centros aqui, outra para a pesca, que a gente fala. Bom, e aí a gente, no segundo ano, a nossa ideia era olhar um pouco para como foi que a escola retornou, né? Quais foram as medidas, quais eram as questões para a escola, e aí a gente estava entrevistando o pessoal da gestão, coordenadores, diretores de escola, diretores, e também, sem perder de vista, o olhar dos alunos. Como é que os estudantes viam, né, que avaliações eles faziam, e elas faziam dessas medidas que têm sido tomadas. Então, esse primeiro slide aqui traz um pouco o conteúdo, né, da gestão. Gestão pensa aí não só direção, mas também coordenação. Né? Então, a preocupação de resgatar os estudantes para a escola, havia muito na fala dela, né, de
de que alguns estudantes não estavam vindo, ainda naquele período da Covid, alguns famílias com contaminação, alguns tinham perdido o vínculo com a escola, um adolescente de 17 anos, que tinha perdido de fato o vínculo com a escola, não conseguia ficar na aula, não conseguia sentar e assistir a aula. O medo de retorno por parte de algumas famílias, um hiato muito grande entre aquilo que se ensinou, que já foi pouco, né? Já tem consciência daquilo que ensinou, já viu o hiato entre o que de fato foi ensinado e o que de fato deveria ter sido, né, entre o currículo por escrito e o currículo real. Mas aí houve aí um hiato entre aquilo que eles aprenderam daquilo que foi ensinado. Né? E uma preocupação muito grande das escolas em readequar o currículo, uma preocupação muito forte em termos de conteúdo. Aulas de reforço, programas de reforço, avaliação diagnóstica. E o que a gente percebeu é que é tudo muito voltado, gente, para a questão dos conteúdos. Toda essa questão aí do sofrimento, ela ficava a ver a menos. Né? Ela ficava um pouco secularizada. E isso aparece na fala dos alunos. Né? Então, aqui eu quero falar só duas, né? Essa garota aqui, a Helena, diz assim: acredito que a gestão tem que perceber que todos nós voltamos com marcas da pandemia. Alunos que eram nota 10 agora têm dificuldade para aprender os conteúdos. Aulas diferenciadas e apoio dos profissionais que ficam 5 dias da semana conosco. Bom, mas calma com a aprendizagem dos alunos. Eles já cobram muito de nós, não é fácil. Temos medo e preocupação de reprovar e não conseguir aprender. É cansativo o dia todo. Não estava mais acostumada e não é fácil. Estou muito desanimada. E a terceira, eu coloquei uma dessas de escola, né? Na minha escola não houve apoio psicológico. A escola do município não fez visita na escola para falar sobre isso. Quando havia problemas como crise de ansiedade, que foi o maior problema, que inclusive tem até hoje, algum professor vinha e conversava com a gente, mas não houve acompanhamento do psicólogo no ambiente escolar. Então, veja que os alunos tinham consciência de que a questão não era só o conteúdo, que tinha uma outra questão também para ser conversada e para ser administrada no ambiente escolar, e que essa questão foi secundarizada. Então, a gente ficou muito claro para as duas pesquisas. Agora, no 2022, 2023 e 2024, nós estamos com outra pesquisa, continuando com a pesquisa no mesmo lugar, mas agora, porque assim, a gente escutava muito relatos sobre as condições de relações de trabalho das ECIs, né? As escolas cidadãs integrais e das ECIs, as escolas cidadãs integrais da Paraíba. Isso nos fez, isso demandou, né, que a gente aprofundasse um pouco nossos esquemas conceituais. Né? A gente precisou visitar alguns autores da sociologia do trabalho, da psicologia do trabalho. Eu chamo a atenção para o Ehrenberg. Aqui eu estou fazendo uma analogia com a figura dos nós, porque o Ehrenberg vai falar, e acho que foi algo também que o Tiago trouxe, né? Esses discursos que perpassam a sociedade hoje. Né? O discurso do esporte e é o discurso do qual, o discurso que nos conclama, que nos impõe a obrigação de sermos vencedores. É como se a gente tivesse sempre uma corrida, seja no trabalho, seja na escola. Eu tenho que ser um aluno nota 10, assim como eu vou ter que ser na empresa o funcionário nota 10. O discurso empresarial, discursividade, que nos convive, que nos obriga a que nós sejamos empreendedores. Não é mais o Estado que vai cuidar de nós, não é mais a sociedade que vai cuidar de nós. Estamos no momento em que é cada um por si, né? E Deus por cada um, não é mais Deus por todos. Né? Nas normas práticas religiosas, Deus também por cada um. E essa discursividade, né, vai nos orientar e vai nos prescrever, né, que nós encontremos saídas individuais para questões que são sociais, que são políticas. Né? E aí, o terceiro discurso é o discurso do consumo. Então, eu tenho que consumir. Se eu não estiver consumindo, eu não sou. Eu não tenho espaço. Então, de um lado, o chamado a sermos trabalhadores, bons trabalhadores, e trabalhadores de nós mesmos.
O segundo chamado é para consumir, trabalhar e consumir. E eu estou aqui brincando, né? Mas esse é o discurso capitalista, para fazer uma menção a um outro psicanalista chamado Jacques Lacan, né? Para mim, ele faz exatamente, ele é o elo, o laço que une essas três discursividades menores. Né? O discurso do esporte, o discurso empresarial e o discurso de consumo. E a gente foi percebendo, a partir dessa escola, foi percebendo como esse discurso, como essas discursividades, através de projetos políticos, das escolas cidadãs. Né? Uma escola tem, né? E aí a nossa questão é exatamente essa. Que tipo de aluno essa escola está formando? Que tipo de ser humano está por trás desse projeto pedagógico, da exercício. Vou terminar aqui, né, trazendo... Essa é uma pesquisa que ainda está em andamento. Eu vou trazer aqui uma fala de uma aluna. Eu vou chamá-la de Manuela. Manuela tem 17 anos. Já está no segundo ano. A gente tem acompanhado a Manuela desde o ano passado, fazendo uma entrevista que eu chamo de entrevista de profundidade. A gente vem acompanhando ela do primeiro médio. Hoje ela está no segundo. E no próximo ano estará no terceiro. A pretensão é acompanhar alguns alunos assim. Né? E Manuela foi aquela aluna que passou por... Ela foi protagonista na escola, foi líder. Tá? E Manuela vestiu a camisa da escola. E nesse momento que Manuela vestiu a camisa da escola, a direção da escola, a porta da direção da escola estava sempre aberta. Tinha muita valorização por parte da diretora, da coordenadora pedagógica. Tinha alguns episódios que a Manuela traz, por exemplo, teve um dos relatos que ela faz para nós. Teve um dia que algum dos estudantes quebrou a lâmpada para que não houvesse água. E aí a diretora chega e pergunta quem foi que quebrou a lâmpada. E aí, claro que a turma não entregar. Era hora para a Manuela e Manuela, quem foi que entregou? Quem foi que quebrou? Quem foi que quebrou a lâmpada? E Manuela, claro que não falou na frente do pessoal, mas depois a diretora chama a atenção dela e Manuela, por ser líder da turma e ser líder lá na escola, ela se sente na obrigação de dedurar o colega que lhe tinha quebrado a lâmpada. E com isso, né, a primeira queixa que Manuela chega é exatamente a queixa de que meus amigos de minha sala não me entendem. Eu não me sinto pertencente à sala, como se eu fosse inimiga deles. Depois ela traz vários episódios como esse que você percebe que de fato ela é inimiga deles, né? Porque de fato ela trabalha lá, está lá a serviço da gestão. Quando a gente vai olhar as práticas empresariais das empresas, a gente vai percebendo que incidentes como esse acontece também no mundo empresarial. E o funcionário é chamado, agora não se precisa mais de supervisor, porque o próprio funcionário vai ser o supervisor. Ele vai ser supervisor dele mesmo e vai ser supervisor do outro. Então, o que aconteceu no ano passado para cá? Assumir esses lugares de liderança, ela terminou sem tempo para estudo. E aí, no final do ano, ela se dá conta. Se dá conta de duas coisas. Se dá conta de que está perdendo os amigos na escola e de que não está tendo tempo para estudar. Porque as obrigações da escola, as obrigações do lugar que ela assume na escola, não permitem que ela tenha tempo para si. Né? E aí, no final do ano, ela se dá conta disso, ela começa a retomar e ela sai desse lugar de líder, ela sai desse lugar de protagonista. Hoje ela é um simples aluno. É assim que ela diz para a gente. E qual é a queixa hoje? A queixa hoje é que ela está próxima dos amigos. Ela voltou a se inserir na sala de aula, mas a direção já não a escuta mais. Né? Um dos acontecimentos que deixou isso muito visível, teve uma reunião dos pais e a gente participou. E toda vez que eu levantava a mão, era como se ninguém tivesse levantado a mão. Eu deixei de existir na escola. E aí ela faz essa relação que deixou de existir na escola porque saiu desse lugar, né, de vestir a camisa da escola, de fazer aquilo que
a gestão, seria a obrigação da gestão. Então, veja, como essas práticas, essas novas práticas, né, traz adoecimento, gera adoecimento, vamos continuar chamando aqui de adoecimento, sofrimento ético-político. Né? Porque se manifesta no indivíduo, mas tem relação com a forma como esse ambiente vai se organizando, com a forma como esse ambiente vai se configurando. É isso, gente. Obrigado. Então, pessoal, vamos abrir agora o momento para as perguntas, questionamentos. Eu gostaria de saber se vocês aí atrás têm algum questionamento para os professores. Alguém? Professora? Sim. Bom dia. Pela palestra maravilhosa. A minha mais uma curiosidade, essa questão do materialismo histórico, dialético, né? E se fala, mas na verdade, quando você vai conceituar ou utilizar essa conceituação em uma pesquisa, ela fica bem distante do objetivo planejado. Eu gostaria só para que você e o seu grupo, as pessoas pensem. Tem a questão que eu queria inicialmente parabenizar, que é uma maravilhosa projeto, quanto a primeira. E tem algumas coisas assim, eu queria mais assim, comentar e perguntar um pouco sobre a opinião de vocês, dois na área de psicologia, queria responder sobre isso. Né? Uma questão, né, que seria sobre essa questão do sofrimento histórico, né? E aí eu fiquei pensando um pouco, tipo, será que esse sofrimento sempre existiu e apenas a gente não conseguiu unir os sintomas e dar um nome? Tipo assim, é um questionamento mesmo, certo? Não sei se seria isso ou não, mas assim, é uma coisa que eu tenho essa impressão. Como que tudo sempre existiu, só que aí alguém organizou e disse, olha, tal doença, e aí a gente se identifica. Em outros tempos, a gente vai se identificar com outra doença, porque o meio de outra maneira. Né? E aí eu lembrei de outra questão que não tem a ver tanto com o diagnóstico de uma doença, mas o comportamento social. Como era ser criança na década de 80, né? Então, tipo, a gente conversava e dizia, poxa, eu levei uma surra hoje daquelas. Isso não era problema nenhum. Aí vinha o outro fora e dizia, mas eu levei uma surra muito pior. E isso era quase uma disputa, né? Uma coisa que, tipo, hoje é uma conversa que não tem nem lógica, né? Então, tipo, como vai mudando, né, as percepções, né, do que a gente acha que seria um sofrimento, o que a gente acha que seria educação e o que a gente acha que é uma cultura, né? Até que ponto a sociedade tem convivido com isso, né? Só comentário que você falasse. E outra coisa, também uma coisa que tem a ver com a observação, né? Eu não sei se isso ocorre um pouco com vocês, mas isso tem ocorrido, né? Tipo, eu estou ensinando só na UFCG há 14 anos. Não é tanto tempo, né? Mas também já é um tempo que dá para observar algumas coisas. E o que eu tenho observado? A cada 2, 3 anos tem diminuído a capacidade dos alunos em relação à concentração, tem diminuído a capacidade de leitura. Isso não é uma coisa assim individual, é mais coletiva. Não significa também que o aluno atual não existe um aluno que se consiga se concentrar. Existem ótimos alunos. Existem alunos que têm capacidade de fazer um pós-doutorado. Mas a gente percebe que, no geral, quando a gente vai olhar coletivamente, isso tem diminuído. Né? E outra coisa, em relação à geografia da saúde, né, por exemplo, eu não conheço, né, conheci hoje, né, não conheço não, agora eu já conheço, mas conheci hoje vocês. E essa disciplina, quando a gente faz esses eventos, tem muito a ver com o quê? O que os alunos pedem. E nos últimos eventos, o que eles mais pedem é palestras sobre saúde mental. Então, eu acabei me aproximando muito mais dos psicólogos, né, para poder a gente trazer algumas respostas
não só da saúde mental em relação à escola, mas da própria saúde mental deles, certo? E tem também uma fala que me chamou a atenção recentemente, né? Tipo, já tenho observado esses problemas, né, que têm ocorrido com os alunos, tem esse pedido dos alunos por palestras que se aproximem desse tema de saúde mental, tanto na escola como na vida individual, e tem coisas que a gente tem observado na internet, né? Tipo, tem diminuído a procura por pessoas que queiram ser livres, queiram ter responsabilidades. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Ser livre, pelo menos assim no mundo corporativo, é você ganhar muito bem. É você ter importância social. Não é só você ser livre em si. Né? Então as pessoas têm fugido mais disso. Né? É uma coisa que eu tenho acompanhado nas notícias. E aí eu queria que vocês comentassem, né, um pouco sobre essas questões que vocês têm observado na profissão de vocês e com os alunos de vocês. Vou começar aqui, já te passo, Marcelo. O materialismo histórico eu vou deixar para ti. Mas, Priscila, perfeito, assim, né? Você diz essa dimensão, então, do sofrimento pertencer a uma certa dimensão, digamos, histórica, né? Correto. Mas eu acredito, assim, nós sempre sofremos. Isso, acho que não tem dúvida, né? De alguma forma ou de outra, né? E acho que as diversas épocas e contextos históricos, né, eles agenciam, né, uma forma exatamente de reconhecimento dessas formas. Depende muito exatamente do que estamos vivendo numa determinada época. Né, na sociedade, então, o quê? Competitiva, né, do cansaço, né, essa sociedade, então, dos empreendedores de si, de cada um, então, deve autonomamente, individualmente, trabalhar pelo seu sucesso, pela sua saúde, pela sua felicidade. E que isso só depende individualmente do seu próprio esforço, é um tipo de sociedade que vai produzir sujeitos depressivos. Né? E isso é exatamente, isso pode me sapato, ele tem uma questão muito legal, ele diz assim, o que categorias clínicas de fato versam? Elas versam não, mais uma vez, né, sobre entidades naturais, não que a depressão exista, não que ela esteja pairando por aí e as pessoas peguem depressão. Não, a questão é que a depressão, ou um sujeito depressivo hoje, é um modo específico de participação social. É um modo de resposta. A Maria Rita Kell, por exemplo, entende isso como um sintoma social. Né? Mas um sintoma, digamos, proveniente de uma condição individual, ela é um sintoma social. A depressão é um sintoma social. Ela decorre exatamente dessa forma de vida que nós temos hoje. Então você está certíssima, né? Assim, a gente sempre sofreu, mas não que o sofrimento, digamos, ele seja uma categoria, vamos assim dizer, uma entidade natural independente, sabe? Mas que ele é dependente exatamente, acho que, dessas formas de socialização, né? De forma a produzir um modo específico de subjetivação. Esse modo específico de subjetivação hoje da nossa era é a depressão, é a ansiedade, é o TDAH, para agora pegar, por exemplo, isso que você falou sobre a questão da infância, por exemplo. Né? Hoje, e talvez Marcelo consiga explorar isso muito melhor do que eu, né? Que a gente vive uma coisa muito temerária do ponto de vista da patologização da infância, exatamente por essa questão do TDAH, por exemplo. Né? Que as crianças hoje estão tomando de Ritalina não é uma coisa, digamos assim, pensável, digamos, algum tempo atrás, né? Então, esse surto, por exemplo, diagnóstico de TDAH tem a ver exatamente com esse movimento, né? De escolas avançando cada vez mais dos projetos políticos pedagógicos que inserem, por exemplo, a questão do, Marcelo, plano de vida, projeto de vida. Né? O que esses projetos de vida eles significam, entre outras coisas? Né? Significa exatamente isso, é ensinar empreendedorismo para essas crianças. Né? Elas estão ensinadas, então, desde cedo, de que não, é preciso ter sucesso, é preciso, através da educação, não buscar, por exemplo, uma forma de emancipação humana, mas é necessário buscar sucesso individual. É necessário... Isso, é necessário... Exatamente, é necessário buscar felicidade individual. Perceba como a ideia, por exemplo, de uma vida social, uma vida solidária, uma vida, digamos, coletiva, está completamente ausente desse horizonte hoje educacional. Então, é claro que aquelas crianças, então, que serão refratárias, talvez, a essa forma de vida
do neoliberalismo, a essa forma de vida do empreendedorismo de si mesmo, dessa competição, digamos, exacerbada que hoje é inserida no ambiente escolar. É claro que essas crianças vão ser diagnosticadas com alguma coisa. Porque a partir do diagnóstico você tem exatamente o quê? A ferramenta e o instrumento exatamente disciplinar. De fazer exatamente com que aquele que não se insere, se insira. Né? Isso aí para a gente não ficar aqui discutindo as questões de gênero, de sexualidade, que é pior ainda. Pior ainda. Mas, enfim, eu acho que então tem esse movimento, de fato, assim, né, de patologização da infância, que na nossa época, por exemplo, que éramos crianças, isso é completamente diferente. É completamente diferente. A vivência da nossa infância é completamente diferente dessa infância, vamos assim dizer, hoje hipervigiada, hiperdisciplinada, essa infância de condomínio, né, que a gente pode, de certa forma, dizer. Né? E uma coisa que você chama atenção sobre o problema da saúde mental hoje na vida dos nossos estudantes, dentro da universidade, né? Cada vez mais, acho que isso é um problema sério, sabe? Um problema, vamos assim dizer, que para a gente lá na psicologia é importantíssimo. Cada vez estão tentando desenvolver mais projetos, tentando inserir toda essa discussão da saúde mental dentro da universidade. Quanto a universidade hoje é produtora de sofrimento. É basicamente isso que nós estamos discutindo lá. Não. A universidade, seus imperativos, suas exigências, ela é produtora de sofrimento dos estudantes, né? E esse debate a gente precisa, acho que fazer, sabe, de uma maneira mais significativa. O que reflete exatamente isso, né? Acho que talvez um certo empobrecimento, talvez, desse senso de responsabilidade, do engajamento, digamos, que os estudantes têm hoje pelos estudos, pela leitura, o próprio engajamento, vamos assim dizer, na vida acadêmica. Como se engajar naquilo que provoca para eles algum tipo de sofrimento? Eles colocam exatamente nessa condição de sofrimento. Então, a gente precisa, acho que, discutir isso mais a sério, né? Nós, professores, nós, universidade, acho que de uma maneira geral, né? Eu vou começar pelo mais fácil. Só dando um toque aqui, complementando a resposta do Tiago. Né? Vale dizer que nós temos 3 pontos de nosso corpo oferece, né? A gente adoece como a morte. Então, desamparo. Desamparo, porque se a gente for pensar, estamos aqui rodando aí num grão do universo, rodando feito louco, sem saber de onde viemos e de onde vamos. E sabendo que a morte se espera. Estamos todos com uma espada sobre a cabeça, a qualquer momento é uma espada. Então, isso, nós somos todos desamparados. O segundo é a natureza, né? A enchente, a seca, a natureza, que também não nos obedece. O aquecimento global. O aquecimento global. E a terceira, nós somos natureza, né, professor? Nós também estamos aí. E o terceiro é os laços sociais. Não vive sem o outro, ficar sem o outro, a gente não conhece. Mas conviver com os outros também a gente aprende. Olha que interessante, eu não posso fugir dos laços sociais. Eles são pontos de saúde, mas eles têm pontos de saúde e são também fonte de sofrimento. Tá? Então, cada época, né, a gente, como é que a gente dá conta desse desamparo? Numa sociedade de agricultura. Uma sociedade onde o senso de comunidade é maior do que o nosso senso de comunidade contemporâneo. Nós somos muito mais individualistas do que nossos avós e bisavós. Então, isso, como é que a gente dá? O desamparo é o mesmo, eu quero chamar a atenção. Mas como é que esse desamparo vai ser vivenciado? Numa comunidade, relações pessoais, personalizáveis, e como é que esse desamparo vai ser visto, vai ser vivenciado numa sociedade onde é cada um por si e nem Deus mais por todos. Deus também por cada um. Então, essa vivência do desamparo é muito mais difícil, muito mais chocante, muito mais avassaladora numa sociedade individualista do que numa sociedade dos laços comunitários. Eu estava fazendo uma pesquisa em 2011 numa cidade pequena lá em São Paulo, uma cidade chamada Salles. Muito pequena. Mas uma cidade que, apesar de ser pequena, já era perpassada, né, muito mais do que as nossas cidades pequenas do Nordeste, perpassada pelo individualismo. Aí,
A gente no bairro lá estava no hotel, um hotel pequeno, e o bairro começou a sentir um mau cheiro. E chegou um filho de uma senhora para visitá-la, a casa estava fechada, e gente, o corpo já estava em grande estado de decomposição. Eu estava com alguns alunos e alunos, eu disse assim, isso em Tavares, a minha cidade, isso em Tavares, nunca aconteceria. Porque se o vizinho não viu minha mãe, se o vizinho não viu Dona Garinda, agora ela se plantou pela manhã, já ia perguntar, onde é que Dona Garinda está, que eu não vi ela hoje? Então veja, os laços estão muito mais fortes em uma do que em outra. Então a vivência da solidão, a vivência do desamparo, é muito mais fácil lidar com esse desamparo em determinadas formas de sociabilidade do que em outras. Tá? Os registros mudam, né? Claro, a gente... Canto não? A professora Priscila perguntava, né? E falava também, trazia essa questão da criança, né? Como é que são as infâncias hoje? Você chega no shopping, eu me espantei. A menina, não era mulher, não era jovem, era menina, segurando outra boneca, que era uma menina também. E segurando assim, né? Quase que eu fiquei constrangido, porque quase que ela dizia, segura essa criança direito, por amor de Deus. Porque era a criança e o celular bem mais segurado que a criança. Depois a criança, você chega em vocês, essa cena, a primeira, segunda cena, criança com 2, 3 anos, está lá com o celular, o tablet, a TV. Aí vamos pensar, na minha geração, nossos pais foram autoritários. Na geração de meus pais, os pais foram mais autoritários. Deixou o registro? Deixou. Que registro deixaram? E os pais de hoje? E a forma como a criança cresce hoje? Aí eu tenho um pai autoritário que me deixou registro, mas eu tenho aí, para não deixar registro meu filho, eu vou para o outro lado, outro lado do abismo. Aí eu vou ser liberal, totalmente permissivo, na esperança de que isso não vai deixar registro. Tá. Pior ainda. Mais doloroso. Aí eu não vou nem entrar nessa seara, professora, mas eu vou dizer assim, são registros diferentes? São. Porque, vamos pensar, outra analogia que eu gosto muito de fazer, gente. Quando a chuva cai, ela vai na terra. Então você tem a experiência abrindo uns sulcos na gente, marcando o nosso corpo, nos marcando. Quando a outra chuva vem, a água vem, ela vai escorrer por esses espaços que já estão marcados. Então, os registros são diferentes, porque a sociabilidade, a forma como nós nos relacionamos, nos organizamos para produzir nossa existência, vai mudando, muda-se as formas, muda a própria sociabilidade, muda-se o registro. Tá? Você tem algo de permanente, como o desamparo, que vai ser vivenciado agora de outra forma, e você tem outros registros, né, que não tinham antes, né, e que são registro desse momento. Tá? Esse nosso, por exemplo, o Império do Olhar. A gente eu estou pesquisando, estou muito em contato com adolescentes de jovens, os adolescentes chegam e dizem, mas olha, não, está daquele jeito. E assim, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém porque o outro coloca lá as fotos com Photoshop, e a gente pergunta, você vê que aquilo é? Entende? Então, essa régua do outro para me medir, esses imperativos que nos atravessam, que são diferentes dos imperativos que atravessaram nossos pais. Nós somos muito mais imediatistas do que nossos pais, nossos avós. Então, como é que a gente pensa o exercício da leitura, que pede uma certa demora, que pede um certo tempo, que pede um certo ritmo, se a gente é chamado a fazer as coisas com muita rapidez, né? A fazer tudo muito rápido.
para a gente pensar, Priscila, né? Fazendo resposta, para a gente pensar e ajudando aí a resposta. Eu vou tentar pensar mesmo. É isso. E a pergunta que você Liege. A pergunta que você faz é uma pergunta muito legal. Eu diria que é a pergunta que qualquer pesquisador que trabalha né, com essa abordagem, Liege, precisa fazer toda hora. Tá bom? Tá? Então, a primeira questão a gente usa o materialismo, ele nos ajuda a pensar o que é saúde para nós. Primeira coisa. Então, antes da metodologia, antes da pesquisa, nos ajuda a entender o que eu vou procurar, o que é saúde. Tá? E aí tem uma outra questão que é processual. Né? Entender que as coisas são... Por isso que a gente quis pegar um território, para ficar nesse território um tempo maior. Porque a gente entende que, e aí, quando a gente pensa, por exemplo, as múltiplas determinações que configuram e que explicam a configuração desse real, isso, a gente não dá conta delas. Claro que são ideias, primeiro, a gente não vai dar conta nunca. Né? Mas, primeiro, um nível de complexidade maior, a gente vai precisar de tempo. Né? De tempo para maturar, entendendo que as coisas são processuais e que o próprio ato de conhecer também Eu queria só fazer Sim. E na questão do materialismo, né, nós temos que compreender que, quando se diz assim, fala-se, né, se faz isso, se vê, se produz, quer dizer, você tem que saber que agentes produzem. Quem são esses agentes que produzem? Quem são os agentes que nos falam? Quem são os agentes que nos conduzem? Né? E aí eu não queria utilizar o psicólogo, o professor psicólogo, me conserte, por favor. Assujeitados. O assujeitamento da sociedade. Né? Quer dizer, aí ele diz... A universidade, os alunos dizem, cada vez mais a universidade é autoritária, cada vez mais ela é exigente. Mas ela tem que ser um foco de formação. Entendeu? E eu, até o que eu estou entregando para a disciplina, para a universidade, para o curso, que eu escolhi ser profissional lá fora. Então, eu vejo um materialismo dialético e histórico de uma forma absolutamente muito séria. Então, você tem responsabilidade. Sim. Né? Por exemplo, a criança, como você falou, que aprende. Mal a criança está lá. O tablet, porque ela nem sabe o que é tablet ainda, mas é a mãe que dá. Quem foi que deu? A mãe ou o pai. Então, como eles não querem a responsabilidade e nem têm a responsabilidade para aquele filho, entrega a tablete, entrega a uma pessoa que não tem um pensamento de senso, de espaço, para levar para lugares saudáveis. Não, é tablete. Só para acrescentar, se você permite, mas também tem um porém aí, porque depois da pandemia, as próprias escolas começaram a adotar as tarefas, por exemplo, minha filha está se tarefando, não tem como você negar, né? Hoje, não tem mais como evitar. A questão é o tempo, você tem que começar a ser vigilante. Eu vejo a questão metodológica, teórica. Sim. Para mim, é a questão teórico-metodológica que é fundamental. E, veja, essas coisas nos atravessam, né? Porque essa própria mãe, ela também está sujeitada. Muitas vezes. Todos nós estamos sujeitados. Agora, que nível de assujeitamento? Que nível de assujeitamento. E como refletir, como se mobilizar para sair um pouco. Primeiro um pouco, né? Por aí também, eu acho que concordo contigo. Não sei se tem mais alguma questão, gente? Deixa eu, antes de encerrar, vou fazer as considerações finais, mas antes eu gostaria de, já que eu trabalho com pesquisa qualitativa, esse último capítulo aqui,
considerações Então, professor, a gente pode fazer as considerações finais, né? Encerrados. Agradeço a fala dos dois. Bem, pessoal, eu só gostaria de agradecer mesmo o espaço e essa oportunidade, acho que de fazer esse debate aqui para a gente fazer. Mais uma vez, uma alegria muito grande sair do CCBS, né? Dar uma respirada em outros lugares, né? Meu sonho era que o curso de psicologia viesse aqui para o CH, né? Mas sei que esse sonho não vai se concretizar, não vai se realizar. Mas muito bom estar aqui e poder discutir isso com vocês e tomara que tenha sido também, acho que, oportuno e bom também para vocês. Obrigado. A gente fica imerso, né? Vocês também são pesquisadores, a gente fica imerso nesse que fazer. E é muito bom quando surge esse espaço, né? Um espaço que nos permite questionar o que a gente está fazendo, pensar naquilo que a gente está fazendo. E isso nos leva a aprimorar o que estamos fazendo. Então, só agradecer e, assim, a oportunidade de conhecer o Tiago, conhecer tão pelos textos, né? Muito bom, tá? E obrigado a todos e todas.